Bom, continuando, né, gente? Vamos para a segunda parte da nossa aula. E agora a gente entra diretamente no assunto do realismo no Brasil. A gente viu que a obra que marca a abertura do realismo na Europa é a Madame Bovary, de 1856, mas no Brasil o realismo só vai ter início em 1881, com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E o que é que vai ser marcante no realismo do Brasil, né? Não vai ter muita diferença dentre aqueles objetivos da crítica à burguesia, da objetividade, da racionalidade, não. Vai ser basicamente a mesma coisa, só que agora a gente vai ver a inserção de alguns aspectos específicos do nosso contexto nacional. Então, a racionalidade continua sendo um aspecto muito marcante do realismo no Brasil. Uma temática quase que comum a essas obras vai ser o adultério, só que não é simplesmente o adultério só pelo ato de trair, mas o adultério vem significando também um desaforo, um desafio à igreja, à moral e aos bons costumes. Então, esse adultério vai aparecer no sentido de protestar contra algumas imposições tradicionais da sociedade. O realismo aqui também vai apontar problemas sociais que o nosso contexto possui, como a pobreza e os efeitos da escravidão, e a hipocrisia de quem normalmente explorou essas mazelas, né? A hipocrisia da burguesia que lucra sobre os efeitos da escravidão, que explora o pobre, isso também vai estar denunciado sutilmente no realismo. A linguagem vai ser detalhada e descritiva, como a gente comentou, né? Por ser um romance, ele vai ter espaço para ser uma narrativa um pouco mais longa e ser mais detalhada e mais descritiva. E uma característica que vem com força também é a análise psicológica, sofrendo ali a influência do surgimento da psicanálise. A gente vai ver que nessa literatura há muito uma análise de um perfil psicológico dos personagens, principalmente na literatura machadiana, né? E aí, um exemplo de obra que está com um pé no realismo e outro pé no naturalismo é a obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que vai versar ali sobre temas como a ambição humana, o extremo desejo ganancioso de sempre conquistar mais, explorando a pobreza de pessoas que vivem num cortiço, que são ali, né, o começo das favelas. Então, a gente vai ver um protagonista que tenta crescer na vida a partir da exploração dessas pessoas que vivem no cortiço. Há também uma temática muito forte envolvendo a sexualidade, envolvendo a libido sexual, a prostituição, temas polêmicos como o sexo, por exemplo, vai costumar aparecer aqui nesse tipo de literatura, principalmente sendo trazido pela temática da traição, né? Algo que era basicamente impossível lá para os nossos heróis e heroínas do período romântico. O autor grandioso do realismo vai ser o Machado de Assis. É impossível a gente falar de realismo no Brasil sem mencionar o Machado, que vai ser o nosso grande nome do período. Não só do período, mas que vai ser marcante para toda a literatura brasileira no geral, né? E as características da escrita do Machado versam entre a ironia, o ceticismo, o deboche. Ele briga muito, tem muitas DRs com o leitor, e isso tudo junto parece que a gente está falando de características ruins de uma escrita, né? Mas não, isso tudo surgiu como uma forma de inovação, uma forma que mostra a extrema criatividade do Machado e a sua capacidade para o novo. O Machado é um homem que nasce em um contexto extremamente pobre, ele é um homem negro, mestiço, descendente de pessoas que não têm recursos nem educação de alto nível, como era comum a maioria dos escritores do período, mas ainda assim o Machado, mesmo sendo um homem negro, mesmo sendo um homem epiléptico, mesmo sendo um homem gago e extremamente tímido, ele consegue alcançar patamares
altíssimos dentro da literatura brasileira e se torna o primeiro presidente e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né? Que hoje é uma das maiores instituições que vai tratar sobre a literatura produzida no Brasil. Então, o Machado vai ter todas essas características marcantes na literatura, né? É uma linguagem, ele utiliza de uma linguagem irônica, cética, debochada, para poder produzir aquela tão chamada crítica à burguesia, da qual a gente tanto diz que o realismo demarca, né? E outra característica importante que quase sempre acontece de aparecer em provas é a metalinguagem, que é justamente essa DR com o leitor. O Machado fica o tempo todo chamando a atenção do leitor, dizendo assim: olha, se você é uma leitora muito recatada, pula essa parte. Para você entender uma coisa no futuro, você vai precisar entender isso primeiro, leitor. Então, ele recorre a esses recursos. É bom lembrar que o Machado não é a pessoa que cria este recurso na literatura. Ele já existe há um certo tempo. A própria Jane Austen, um século antes, lá na Inglaterra, já utilizava esse recurso de chamar a atenção do leitor, o recurso da metalinguagem. Mas aqui no Brasil, é precisamente no realismo que o Machado de Assis vai desenvolver isso como uma característica marcante de sua escrita, né? E aí a gente adentra na obra que abre o realismo no Brasil, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881. E é uma obra que vai trazer uma característica instigante e dizer que mesmo depois da morte, não há não há papas na língua de ninguém, muito menos do escritor realista. Na verdade, é a condição da morte que vai fazer com que este narrador fale tudo que seja necessário dizer. O Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra extremamente inovadora porque traz um defunto como autor, ou seja, o narrador já está morto. Ele morre e só a partir daí é que ele vai contar a sua narrativa de vida. E ele vai voltar lá para o seu nascimento e contar a sua perspectiva, a sua trajetória de vida, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas se trata de uma narrativa de memórias de um homem que hoje em dia a gente poderia aproximar ele de uma figura de um playboy. O Brás Cubas era um burguês que nunca teve emprego, nunca teve uma profissão, nunca se dedicou a algo específico na vida, nunca teve família ou ambições desse tipo, mas que ainda assim ocupou um lugar de prestígio muito grande na sociedade por ser um homem de posse, um homem de recursos e de condição financeira elevada, né? O Dom Casmurro, também de Machado de Assis, vai ser publicado em 1899 e vai contar a história de Bentinho e Capitu. O Bentinho, mais tarde, vai se transformar no Dom Casmurro, em uma pessoa extremamente fechada e introvertida, mas antes disso ele vai contar para a gente como se deu ali o surgimento da paixão dele por Capitu. A Capitu, então, com 14 anos e ele com 15. E como que este romance enfrenta várias barreiras para se desenvolver, uma vez que o Bentinho estava destinado a ser padre, e eles enfrentam ali um percurso bem conturbado para tentar convencer a mãe de Bentinho a não transformá-lo em padre, para que ele tenha uma outra profissão, para que a Capitu se prepare para ser mãe de família, para reger uma casa. Então tem todos esses percalços até eles conseguirem se casar, e a partir do momento que eles se casam, vem a suspeita da traição, de que a Capitu provavelmente traiu o Bentinho e que o filho que eles tiveram, na verdade, não é do Bentinho, né? Então, há aqui pairando a suspeita da traição, né? O tema da traição. Lá em Memórias Póstumas também vai haver o tema da traição, só que dessa vez não é o Brás Cubas que é traído, o Brás Cubas é o amante. Ele é a pessoa que, juntamente com Virgínia, vai trair uma outra pessoa, já que a Virgínia, com quem ele se envolve, é uma mulher casada. Há uma adaptação para o cinema de Memórias Póstumas de Brás Cubas, um filme completo, que é muito fiel à narrativa, então eu sugiro que, se vocês
tiverem interesse e tempo, assistam porque vale muito a pena. Dom Casmurro conta com uma adaptação para televisão também, uma minissérie da Rede Globo. Eu não sei se ainda tem disponível na internet, mas provavelmente no Google Play vocês devem encontrar. Mas ler Machado é uma tarefa que nem sempre é muito fácil, né? E uma boa forma de começar é pelos contos. E aqui eu destaquei alguns contos que podem ser interessantes para vocês começarem a fazer a leitura e ter uma noção de como é a escrita machadiana, né? O primeiro conto é O Pai contra a Mãe, que vai contar a história de um pai que acaba de ver o seu filho nascer, mas que ele não tem recursos financeiros para poder sustentar esse filho. E a forma que ele recorre a ter dinheiro é capturar escravos fugidos. E aí vai ter uma cena de uma luta, de um confronto entre esse pai contra uma mulher escravizada que está grávida. Ou seja, daí a temática do conto, né, de ser um pai que luta pela sobrevivência do filho e uma mãe escravizada que também vai lutar pela sua liberdade e para poder ficar perto do seu filho, né? O Enfermeiro, eu acho que desses todos é o meu conto preferido, do Machado de Assis. Vai ser um conto que vai passear ali pela mente humana, pela sensação de culpa que a gente pode sentir, né? O enfermeiro é um profissional que é convidado, que é contratado a tomar conta de um senhor. Só que esse senhor tem uma personalidade muito difícil, ele é meio rabugento, grosseiro, é arrogante, ele trata muito mal esse enfermeiro, e esse enfermeiro vai tentando ali desenvolver paciência para poder lidar com esse senhor. E acontece um episódio em que ele perde a paciência e faz uma coisa terrível, que eu não vou contar o que que é para não dar spoiler, faz uma coisa terrível para esse senhor. E mesmo ele tendo feito essa coisa terrível, o senhor ainda deixa a herança sua herança para ele, para esse enfermeiro. E aí ele vai ter que lidar com a sua consciência pesada, que ao longo do tempo vai ficando um pouco mais leve. E aí ele vai ter que lidar, né, com esse constante sentimento de culpa e de reflexão, pensando se o que ele fez foi realmente muito errado ou não. A Cartomante vai ser um conto que também vai girar em torno da temática da traição, em que uma cartomante vai fazer uma revelação de que há uma traição acontecendo entre a mulher do rapaz e o seu melhor amigo. É um conto que vai girar em torno de suspeitas, vai girar em torno de apreensão, quase chegando a, aos interesses sobrenaturais, e vai falar também sobre assassinato. É um conto que tem reviravoltas interessantes e que é bem instigante, e também conta com adaptação para cinema. Tanto A Cartomante como O Enfermeiro, vocês encontram curta-metragens na internet para poder assistir. Pílades e Oreste vai ser um conto que vai tratar a respeito da amizade entre dois homens. Eles são muito próximos, eles vivem basicamente um para o outro, mas de repente um dos dois começa a se relacionar com uma mulher e tem o interesse de se casar com ela, e o outro acaba se sentindo um pouco meio que deixado de lado, abandonado, começa a questionar os sentimentos do amigo para com ele. É um conto que, na verdade, vai ter a temática da homossexualidade como pano de fundo. A gente vai ler sempre suspeitando: será que essa amizade é só mesmo uma amizade, ou será que se trata de um romance que nunca foi revelado, né? Então vai ficar essa dúvida para o leitor poder pensar. A obra de Machado de Assis se encontra em domínio público e vocês podem encontrar a obra completa dele nesse site que eu coloquei aqui embaixo. É o machado.mec.gov.br. Lá vocês encontram os romances de Machado, os contos de Machado, vídeos sobre a obra dele, trabalhos sobre a obra de Machado. Então tem um conteúdo muito rico na internet sobre isso, né? E aí a gente adentra ao realismo no Enem. Eu trouxe duas questões para a gente tentar resolver sobre o realismo no Enem, que a gente vai perceber que vai ter
tanto o contexto histórico como a literatura de Machado de Assis como foco. Ou seja, disso tudo que a gente viu nessa aula de literatura, é importante saber muito sobre o contexto histórico e sobre a literatura machadiana, que vai ser o grande nome desse período da literatura, né? Pelo fato da questão ser um pouco grande, eu dividi essa primeira questão em 3 slides, tá? Então, para começar, a gente tem o seguinte excerto. O realismo, escola literária cujo principal representante brasileiro foi Machado de Assis, teve como principal característica a retratação da realidade tal qual ela é, fugindo dos estereótipos da visão romanceada que vigorava até aquele momento. Ou seja, ele está dizendo o quê? Que o realismo é uma escola que veio com aqueles ideais antirromânticos que a gente já viu por aqui. É uma escola que veio para confrontar a escola romântica, né? E aí a questão continua, né? Sobre o contexto histórico no qual o realismo situou-se, estão corretas as seguintes proposições. Então, a gente vai ter que analisar essas 5 alternativas e ver quais delas são verdadeiras ou não sobre o realismo no Brasil, né? E aí, a primeira proposição diz o seguinte: o Brasil vivia tempos de calmaria política e social. Havia um clima de conformidade, configurando o contentamento da colônia com sua metrópole, Portugal. Essa questão está correta ou não está? Na verdade, ela não está. A gente viu que o período histórico do Brasil versava em torno de uma grande efervescência cultural, porque a gente estava passando pela promulgação de leis como a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, a, a promulgação da Lei Áurea, por exemplo, que aboliu a escravidão, a própria independência do Brasil no ano seguinte. Então, tudo isso gera uma efervescência política muito grande, que é o contrário de calmaria. Então, o Brasil está lutando para deixar de ser colônia da metrópole Portugal. O Brasil agora se torna independente. Então, essa questão de ter calmaria política e social, de o Brasil estar contentado enquanto colônia de Portugal, não é verdade. Então, essa primeira afirmativa aí é falsa, tá? A segunda, em virtude das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil foi retratado com fidedignidade, reagindo às propostas românticas de idealização do homem e da sociedade. E sim, essa é uma proposta do realismo, com certeza. É retratar a realidade, tentando ser o mais fiel possível a ela e reagindo contrariamente às idealizações do período romântico, que idealizavam tanto o pensamento do homem como a sociedade, né? Então, essa segunda alternativa está correta. Terceira, o país vivia o declínio da produção açucareira e o deslocamento do eixo econômico para o Rio de Janeiro, em razão do crescimento do comércio cafeeiro. A gente viu que uma das consequências da abolição da escravatura é justamente esse deslocamento da produção. A gente deixa de produzir a cana-de-açúcar, deixa de ter o foco na cana-de-açúcar para produzir o café lá na região sudoeste do país. Então, há realmente esse deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Rio de Janeiro, né? Então, essa afirmativa também está correta. Quarta, teve grande influência das teorias positivistas originárias na França, onde também havia um movimento de intensa observação da realidade e descontentamento com os rumos políticos do país. Tudo isso também é verdade. Havia uma sensação de insatisfação no período do realismo. Insatisfação com o quê? Com as desigualdades sociais, com as mazelas sociais, com os privilégios que muitos tinham e outros não. Então, tudo isso vai ser uma realidade do período realista. Há também a inspiração nas teorias positivistas que a gente viu, que são as teorias que procuram trabalhar com a cientificidade,
Ou seja, são teorias que vão procurar provar, através da ciência, todas as hipóteses e proposições que a gente vê pairando pela sociedade. Ou seja, chega de trabalhar com idealizações, a gente quer agora as comprovações empíricas dessas hipóteses. Então, essa alternativa 4, também está correta. A quinta e última afirmativa diz o seguinte: surgiu na segunda metade do século XX, quando no mundo eclodiam as teorias de expansões territoriais que culminaram nas duas grandes guerras. O realismo teve como propósito denunciar esse panorama de instabilidade mundial. Não, essa questão não está correta. O realismo realmente tem esse interesse de denunciar essas conturbações mundiais, mas ele não surge na segunda metade do século XX, ele surge na segunda metade do século XIX. No século XX, a gente vai observar um outro movimento literário, que é o modernismo, que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, essa data aí de demarcação do começo do realismo é para o século XIX e não para o século XX, tá? E aí a finalização da questão diz o seguinte, né? Estão corretas, a gente vai ter que escolher uma opção. A, todas estão corretas. Não, a gente já viu que a primeira e a última alternativa não estão corretas. Apenas 1 e 2 estão corretas? Também não. Apenas 1, 2 e 3 estão corretas? Também não, porque a primeira afirmativa não está. Letra D, 2, 3 e 4 estão corretas. Então, essa letra D é a nossa alternativa correta, porque a gente sabe que são apenas as 3 alternativas ali do meio que trazem proposições corretas sobre o realismo, né? Uma outra questão do Enem sobre o realismo. Dessa vez ela trata de um excerto de um trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, né? Vamos ver o que esse trecho traz para a gente. Óbito do autor. Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Cantubi. Tinha 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. A verdade é que não houve cartas nem anúncio. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isto é a dor, crua e má, que lhe rói a natureza, as entranhas, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. E aí a questão continua, né? Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari, a ilustração que está aqui do lado, né? A ilustração mostra um enterro acontecendo, tem ali um caixão, alguém que parece estar discursando, pessoas, homens reunidos ali, e chove. Parece que chove intensamente, tem até um guarda-chuva aberto no momento. Então, vamos ver o que essa comparação, né? O que a ilustração de Portinari traz em comparação com o texto de Machado de Assis. É correto afirmar que a ilustração do pintor, letra A, apresenta detalhes ausentes da cena descrita do texto verbal. Letra B, retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis.
Letra C, distorce a cena descrita no romance. Letra D, expressa um sentimento inadequado à situação. Letra E, contraria o que descreve Machado de Assis. Gente, de todas essas opções, eu diria que as menos prováveis são justamente as três últimas, porque a gente vê que da ilustração para o texto não tem tanta diferenças assim. Quais são as possibilidades que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar com a letra A e B. A letra B retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis. Eu diria que não, porque aqui há uma diferença na ilustração. É que parece estar chovendo bem forte e constantemente. Lá no excerto, o excerto dizia que a chuva peneirava, era uma chuvinha miúda. Então, olha aí uma diferença. Eu diria que a resposta certa para essa questão é a letra A, porque a ilustração de Portinari apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. E é essa capacidade que uma ilustração, que um quadro, uma pintura, um filme tem para trazer de diferencial ao texto literário, ao texto verbal. Esses recursos imagéticos sempre utilizam detalhes que podem passar por ausentes na cena do texto verbal, tá bom? Então, nessa questão, a gente vai marcar a letra A como alternativa correta. E por fim, para não esquecer sobre o realismo, cabe lembrar que o escritor realista tomará a sério suas personagens e se sentirá no dever de descobrir-lhes a verdade, no sentido positivista de dissecar os móveis do seu comportamento. O que é que isso quer dizer? Que o escritor realista vai tentar retratar a verdade. Seja a verdade que doa, a verdade que vai desmascarar ali uma certa hipocrisia em algumas pessoas, seja a verdade que vai trazer temas constrangedores à tona. Essa é uma diferença da literatura romântica. A literatura romântica lidava com coisas idealizadas, quase perfeitas, com coisas assim mais éticas também. O herói e a heroína romântica, eles são extremamente éticos, eles são verdadeiros, moralistas, retos o tempo todo. O herói e a heroína realista, não, eles não vão ser assim o tempo todo. Então, são personagens que estão ali tentando representar o real, e no sentido positivista, no sentido que tenta provar com fatos empíricos, tenta retratar essa realidade tal qual ela é, tal qual a gente experimenta na experiência cotidiana, tá bom? Então, esses são preceitos básicos para poder lembrar a respeito do realismo. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês encaminhem as questões lá para o nosso portal de dúvidas, para o nosso e-mail ou para o WhatsApp, que eu vou ficar satisfeita em responder, tá? Eu espero que tenha ficado, que dê para entender um pouquinho sobre o realismo. Nesse começo, a gente vai ter que engatar uma quantidade grande de assuntos para ver se a gente dá conta, mas quando a gente for para a segunda modalidade da nossa forma de ensino, eu acredito que a gente vai poder trabalhar com um pouco mais de calma e de dedicação, tá certo? Então, no geral, é isso. Sempre lembrar que o realismo vai buscar retratar uma visão realista da sociedade, como o próprio nome já diz, tá certo? Gente, foi um prazer. Muito obrigada por ficarem até aqui e até a próxima aula, tá bom?